Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive, Ele que reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo estar orando nessa manhã, buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar desse Deus que tudo pode. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, te agradecemos, ó Deus, pelo teu socorro, pela tua fortaleza, pelas tuas mãos potentes, ó Pai, nos amparando, ó Pai, dia a dia, que a tua proteção continue, Pai, nós somos gratos, nós estamos, ó Pai, alegres, ó Pai, da tua presença, sendo de mais uma oportunidade. Então, muito obrigado, ó Deus, por esse dia. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, pelas famílias, clamamos ao Senhor pela criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã. Proteja, Senhor Deus, e guarda, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção, do teu sobrenatural. Também clamamos, ó Pai, por aqueles, Senhor Deus, que têm clamado pelo pão de cada dia, Senhor Deus, por uma porta de emprego, Senhor Deus, pela remuneração necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Toma também, Senhor Deus, aquele que clama, Senhor Deus, por causa, Senhor Deus, de doenças, ó Pai, de dores, ó Pai, de situações que têm, Senhor Deus, vindo até eles, ó Pai, e muitas vezes, ó Pai, tem encontrado sozinho, impotente, ó Pai, estão com os corações dilacerados, ó Pai. Assim, Deus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Teu socorro, a Tua fortaleza seja, Senhor Deus, com os Teus filhos. Nós te pedimos encarecidamente, Pai. Toma, Senhor Deus, aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, na UTI, no CTI, Senhor Deus. Toma os leitos, ó Pai, nas Tuas mãos, aquele que está no coma. O Senhor é Deus para fazer infinitamente mais. Assim nós clamamos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Que bom, né? Nós estarmos aqui. Eu quero convidar você para nós estarmos indo até o livro de Marcos. Nós vamos ao livro de Marcos. Nós vamos fazer menção desse livro de Marcos. Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor, aleluia, desta programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O texto bíblico que nós vamos estar lendo é Marcos capítulo 8, 2 Samuel capítulo 19 e Daniel capítulo 12. A data de hoje é dia 26/6/2024. Nós temos os cultos sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Então vamos ao livro de Marcos. Amém? Diz assim: naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos renderam-lhe, aleluia, melhor dizendo, responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui nesse deserto? E respondendo-lhes: quantos pães tendes? Disseram-lhe: 7 pãezinhos. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, deu-os aos seus discípulos, para que os pudesse, aleluia, pusessem diante de cada um deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos, e os que comeram era quase 4.000. E despediu-os, e entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmuta, aleluia, Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com eles, pedindo-lhe para que o tentarem, aleluia, um sinal.
e, suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles esqueceram de levar pão no barco. Não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Arrazoavam-se entre si, dizendo: é porque não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo-los, aleluia, tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendais ainda? E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois o vejo como árvore que andam. Depois disso, tomou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez-o olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para a sua casa, dizendo: nem entres nas aldeias, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros, um dos profetas. E ele disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestando-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia isso abertamente, essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. E clamando a si a multidão com os seus discípulos, disseram-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Síria, Deus esteja te abençoando. Abração para ti, para todos os nossos irmãos que já estão conosco nessa manhã, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente. Eu quero convidá-los também a 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel,
capítulo 19. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar fazendo menção também desse livro abençoadíssimo, 2 Samuel, capítulo 19. Aleluia, glórias a Deus. Diz assim: disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às fortadelas da cidade, como o faz quando o envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e das tuas filhas e a vida das tuas mulheres e a vida das tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo que hoje, que se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. E todo o povo e todas as tribos de Israel andava porfiando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdote: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, serieis os últimos em tornar a trazer o rei? E a massa direis: porventura não és tu o meu osso e a minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, com o que de um só homem enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei ao outro lado do Jordão. E apresentou-se a Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com ambos desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E ele 1000 homens, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o rei adiante, e atravessando a barca para fazer passar a casa do rei, passar também a fazer o que bem parecesse aos seus olhos. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão, e disse: não impute ao meu senhor a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa
que pecou, porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me seja adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Pois porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que o rei voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: O rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou a teu servo diante do rei meu senhor. Porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão homens dignos de morte diante do rei meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comes em tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: Tu e Ziba reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: Toma ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Também Barzilai, o Gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei ao Jordão para o acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer ou beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantos? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo. Eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. E havendo, pois, todo o povo passado ao Jordão, passando também, o rei beijou o rei a Barzilai e o abençoou. E ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei, e disseram ao rei: Por que tu furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua
casa da além do Jordão, e todos os homens de Davi com ele. Então responderam todos os homens de Judá e os homens de Israel: porquanto o rei nosso parente, porque vos irias por isso? Porventura comemos às custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel e aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei, até em Davi, mais temos nós do que vós, porque, pois, nos fizeste conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer o nosso rei. Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Amém? Glórias a Deus. Quero convidá-los também, nós estarmos indo ao livro de Daniel. Vamos também fazer menção do livro de Daniel. Glórias a Deus. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Nós estamos terminando o livro de Daniel hoje. Amém? Glórias a Deus. E naquele tempo se levantara Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né? Oh, Pai amado, Pai querido, que maravilha. Pai santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã bendita, Senhor Deus, por essa manhã abençoadora,
O Senhor é Deus quem cuida, o Senhor é Deus quem transforma. O Senhor é Deus que nos dá, Senhor Deus, o caminhar para esse dia. E nós clamamos, ó Pai, que os teus anjos estejam, Senhor Deus, acampados ao nosso redor, Senhor Deus, no nosso ir, no nosso vir. Seja o nosso escudo, ó Pai, a nossa fortaleza. Nos blinda, Pai. Esteja, Senhor Deus, nos livrando da bala perdida do homem sanguinário, da mulher perversa, Pai. Que possamos estar, Senhor Deus, focados em Ti, Senhor Deus, com os nossos olhos, ó Pai, olhando, Senhor Deus, para o que é direito, para o que é, Senhor Deus, do Teu agrado. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, e testemunhar e testificar, Senhor Deus, de tudo que o Senhor tem para conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos os meus amados irmãos na data desse dia. Que Deus esteja operando aí de uma forma abundante, de uma forma transbordante, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém, amém e amém. Amém? Um abração para todos. Que Deus vos abençoe.